Esses mestres, igual você treinou boa parte do seu aprendizado, foi na Índia. Aqui também, né? Sim. Tem diferença da Índia para o que a gente tem aqui, do que você recebeu lá e do que você recebe aqui? Olha, as tradições mais secretas ainda estão fechadas ali. Então, por exemplo, um dos meus gurus, que ensina o Tantra mais profundo, e Tantra, né? Tantra não tem nada a ver com o que as pessoas pensam, é essa ciência da consciência através dos mantras, da filosofia da linguagem, né? É um dos tipos de filosofia mais sofisticados que eu conheço. Esse meu mestre, ele é do Nepal. Só que a gente deu a sorte dele ter fugido do Nepal por conta da guerra civil e virado professor da Universidade de San Diego. Então aí um amigo meu conheceu ele por conta dos textos filosóficos brilhantes que ele produzia, mas a gente não sabia que ele era um guru. Passou um tempo, ele se mostrou pro meu... As coisas acontecem mesmo, hein, cara? Você falando sobre isso. E aí, né, foi muito incrível, assim, porque agora mesmo a gente teve iniciação com ele e foi muito legal. Até postei algumas fotos com ele lá no meu Instagram. E ele é um cara super da hora, assim, tipo, ele é um cara que vai dar risada com você, vai falar bobagem com você, mas secretamente ele é um super praticante, que ele só começou a revelar agora porque ele começou a perceber que os mestres dele estavam morrendo e que eles não estavam passando adiante a tradição para as pessoas Nepali. Então é muito difícil você achar essas tradições secretas fora desses círculos que raramente vão te admitir se você não provar que você é muito sério na parada. Mas assim, a gente fica falando disso, fica parecendo que a gente tá criando um fetiche na galera de eu vou procurar a tradição secreta e tal. Dá pra você ir muito fundo com o que tem público sobre a meditação. E se for o teu caso de ir tão fundo assim, os mestres te acham. Eu acho que assim, como diz a própria Tenzin Palmo, essa dos 12 anos na caverna, ela fala, olha, esqueça a iluminação. Já é trabalho demais e digno demais tentar ser uma pessoa boa para si e para os outros. Se você de fato conseguir isso, aí sim a gente pode falar de iluminação algum dia. Pô, você acha então que se a galera começar a ficar boa na meditação, aparece um mestre e fala, vem cá que eu vou se for te o ensinar. bom karma dela, né? Tipo, se tiver no caminho da pessoa e se ela precisar e se ela quiser, porque você tem que querer muito. Sim, sim. Então aí você encontra os Como mestres. que você vira um mestre? Quando o seu mestre te reconhece assim. E quando você chega nesse estado de apaziguar seu coração. Porque, por exemplo, eu fui autorizado pelo meu guru a transmitir iniciação na técnica que eu faço, né? Mas embora as pessoas falem, como você é inteligente e tal, eu falo, olha, inteligência, acúmulo de informação não é sabedoria. Eu tenho minhas realizações, eu faço minhas práticas, eu tô, sei lá, à frente de quem nunca fez prática nenhuma, mas eu tô no caminho ainda, não sou iluminado, longe disso, né? Então, engraçado que quando você vai se conhecendo, você sabe ainda que falta muita coisa para você caminhar. Então, quando um guru disser, né, quando o meu mestre disser, então agora você é de fato, pode ser guru de alguém, eu nem sei se isso nessa vida rola, mas aí sim você se torna mestre e tal. E tem essa relação de obediência com o mestre 100%, então. Tem, porque na verdade é uma entrega, né? Se seu mestre, se você deu a sorte de achar um mestre de verdade e não um charlatão, um abusador, porque tem muito. Tem também? Assim como tem pastor evangélico canalha, padre canalha, tem guru canalha. Tem até um vídeo de um professor bastante entendido, Roberto de Andrade Martins, ele fez um documentário assim, sobre um desses gurus charlatães na Índia, mostrando o cara criminoso mesmo, assim, criminoso no nível overpower. E é um monte que é assim, tem um monte que são assim. Tem um que se diz Deus encarnado, tem vários que falam isso, mas tem um que se diz Deus encarnado que tá fugido da Índia por conta de abuso sexual e mora numa ilha milionária, o Nityananda, um tremendo de um charlatão. Agora, se você tem um mestre de verdade, tem uma passagem na autobiografia de um yogi, que é esse livro que eu falei pra vocês, em que o Yogananda, que é o personagem principal, ele foge do mestre dele porque quer ir pros Himalaias, quer virar um yogi recluso e tal. Daí, eventualmente, ele encontra outros mestres que falam, cara, você não vai encontrar nada longe do seu mestre, volta lá. Ele volta meio cão abandonado, arrependido, né? Assim, esperando que o mestre dele fosse dar um esculacho nele. E ele fala assim, o senhor não tá bravo comigo? Ele olha e fala assim, não, como é que eu poderia? Eu não espero nada de ninguém, portanto não há nada, né? O aborrecimento vem da expectativa em relação aos desejos que você tem em relação aos outros. Eu não espero nada de ninguém, então ninguém pode me tirar da minha paz. E outra coisa, eu nunca te utilizaria para os meus próprios fins. Eu nunca te utilizaria para o que eu quero ganhar. Só a sua felicidade é o que realmente me interessa.
Então, quer dizer, isso é um mestre de verdade. Ele não tá fazendo nada pra ele não tem nenhum interesse em você. O que ele faz é pra te libertar da sua própria ignorância. Então, se você tiver a sorte de achar um cara desse, o que ele vai fazer com você é mostrar o espelho da sua consciência. E também, no fim das contas, o verdadeiro mestre, o único verdadeiro mestre, é a consciência divina, é Deus dentro de você. Um mestre de verdade vai ser só um canal entre você e essa realidade interna e o facilitador disso. Então, uma hora, o que ele quer fazer é você se tornar tão livre quanto ele. Possam aqueles que se tornaram livres de todas as marras tornarem os outros livres também. Então, eu acho que quando você chega num nível desse, cara, de mestre, é tão grande, assim, apesar de que não tem nada a ver com valores, mas eu falo assim, de energia, que é possível emanar essa energia, ele gera sem dúvida, coisa. sem dúvida. Quando você... Todo mundo que... É muito interessante isso. Quando as pessoas encontram com o meu mestre, por exemplo, ele muda o ambiente. Quando ele entra, parece que faz assim... E a gente entra em paz. É muito louco. Uma vez eu vi isso do Ram Dass. O Ram Dass foi um cara importante. Ele foi psicólogo em Harvard, foi um dos pioneiros das experiências com LSD lá nos anos 50 e 60. Daí ele é expulso de Harvard e vai para a Índia encontrar o guru dele. Boa parte da galera hippie que se voltou para o yoga foi graças ao Ram Dass. Ele morreu recentemente. E o Ram Dass, quando encontrou o Maharaj, que era o guru dele, ele parecia um velhinho, parecia um mendigo, cara, que andava num cobertor, embolado num cobertor, assim, gordão, assim, deitado, banguelo. Você nunca diria que aquilo era um iluminado, nunca. Só que as pessoas davam dinheiro pra ele, ele olhava, jogava o dinheiro no... Falou, o que eu vou fazer com isso aqui? Para o senhor comprar coisa. Então compre umas frutas pra mim. Mas aqui no Himalaia não tem fruta. Ele amassava o dinheiro, jogava, não preciso disso. Era esse o cara. Esse era o Maharaj, assim, ele era doidão, assim. E aí, uma vez um dos amigos do Ram Dass, um americano, um acadêmico, chegou lá e falou assim, cara, o que era louco de estar na presença desse mestre era, não é que ele amasse todo mundo, que eu sentia que ele amava todo mundo. Ele é um santo, essa é a função dele, amar todo mundo. Né? O trabalho do cara. O santo é isso, né? Agora, o louco era, quando eu tava junto com ele, eu amava todo mundo. E eu não era essa pessoa fora dali. Eu não sou uma pessoa que ama todo mundo. Eu sei disso. Então, um mestre de verdade, ele tem essa capacidade. Nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. A gente é capaz de transbordar a nossa presença nos ambientes que a gente tá. Então, se alguém chega muito triste num lugar, ele afeta as outras pessoas. Agora, um mestre faz isso sabendo o que tá fazendo e numa proporção inacreditável. Então, ele chega e ele altera a nossa estrutura. O Yogananda falava isso na década de 30. Ele falava, eu estou fazendo um trabalho em que eu altero a própria estrutura do teu cérebro. E ele estava falando isso 50 anos antes da gente falar de neuroplasticidade, que é essa criação de novos caminhos neuronais. Sim. E era isso que ele estava falando, olha, eu estou rearranjando os caminhos do teu cérebro. E ele estava falando, e ele estava fazendo mesmo isso. É isso que meditar faz para nós, né? É organizar de outra forma a sua mente. E é louco, né? Quando a gente tá... É engraçado, a gente... Quando fala que vai encontrar um guru, a gente quer fazer todas aquelas perguntas super inteligentes e tal, né? Eu vou planejar o que eu vou perguntar pra ele. E todas as vezes que eu vejo a galera perto do meu mestre e ele fala assim, vocês têm alguma pergunta? A galera fica retardada. Ninguém consegue perguntar nada. E todo mundo comenta assim, gente, eu fui planejando perguntar as coisas super inteligentes. A Patrícia falou, eu comecei a anotar no caderno, porque a hora que ele falava, alguém tem alguma pergunta, parece que a sua mente tá vazia. Eu tive com porque ele é um bom mestre, né? Não é sobre esvaziar a mente?